Fala. Você falou das plantas, eu queria saber que planta, que eu tenho muito problema de alergia. E eu sei que é a falta d'água. E a gente trabalhando, a gente esquece de tomar água. Verdade, boa, falou. Aí eu já fiz essa pesquisa comigo mesmo. O dia que eu tomo poucas águas, aí de noite, né? Na hora que ataca as coceiras no mesmo lugar assim, né? Aí a minha irmã arrumou creme de panaceia, mas assim, alivia um pouco, mas não resolve. Você estava aqui quando eu mostrei a árvore? Não. Eu vou voltar lá só para te mostrar uma coisa, tá? Eu vi, mas só que não deu para mim ler. Não, vou te mostrar uma coisa na árvore. Vocês desculpam só um pouquinho, deixa eu mostrar uma coisa para ela. Quando você passa a pomada de panaceia da sua irmã, você está fazendo exatamente isso. Você está vendo esses frutos? Está vendo os frutos? Então, você está passando um remedinho na maçã, na folha. Isso. A microbiota. Né? Fora o fator emocional, né? Que a alergia tem muito a ver com o fator emocional. Mas, se você não tratar aqui, a fruta não tem jeito. Você pode até deixar ela bonita, dar uma envernizada, né? Ela pinta, esconde, passa alguma coisa, ameniza, né? Sintoma. Ameniza sintoma, pomada. Aquelas coisas que a gente pulveriza, tal, ameniza, mas vamos tratar, né? Para você não ter mais essa alergia, né? E você percebeu que falta água? Você não, o rim não consegue filtrar, não consegue eliminar os metabólitos, aí fica aquilo lá concentrado, aí vai para aquelas regiões, né, mais frágeis. Então, água, alimentação e procurar essa parte de microbiota, introduzir fermentados, trocar prebióticos, probióticos, mudar a flora intestinal. E evitar alguma coisa que lhe dá alergia também, alimentar. Porque tudo... Olha, esse sistema digestório é o único sistema que a gente controla de fato. O que entra aqui, sai. O que entra, sai. Se a gente não tiver consciência de controlar isso, o resto vai ser tudo paliativo. Vai ser você passando verniz na maçã ali, na folha. E não tem como, vai voltar. Tratar sintoma é importante? Claro, eu não vou deixar alguém com dor, eu não vou deixar a pessoa, né? Não é isso. Mas não adianta eu só fazer isso. Eu ficar todo dia te dando um remédio para melhorar essa parte. Dá para fazer? Dá. É o que a medicina convencional faz hoje. Você vê, remédio é o quê? Remedia. Né? Remedia só. É difícil tratar, né, a fundo. E outra, a gente é um conjunto, né? É a parte emocional, é espiritual, é físico, é um conjunto. Aí a gente busca a raiz disso, né? Ressignifica essa situação, né? De alergia. Geralmente a alergia é conflito, né? A nível sutil. Geralmente é quando você passa por um conflito. Então, o que você quer pegar para a gente começar a fazer então? Eu pensei, Toquinho, da gente visitar essa parte, ou a parte de baixo, não sei se o pessoal vem mesmo, né, ou se aconteceu alguma coisa, mas não segurar essa turma por conta da outra turma. Depois a outra turma a gente vê, né, se faz outro dia, se faz mais tarde. Você ia mexer mais com o quê? Com tintura, alguma coisa? Eu perguntei para quem quisesse fazer tintura, trouxesse o material que eu encaminho. Quem quisesse fazer tintura, pomada, qualquer coisa, porque eu não tenho, eu até encomendei álcool, não chegou. Onde eu moro é uma luta, porque antes eu morava em condomínio. Tudo chegava lá, eu chegava na portaria e pegava. Hoje, se eu não estou em casa, o carteiro leva embora. Aí, olha, dá uma confusão. Enfim, eu não tenho condição de trazer aqueles galões de álcool, manteiga, tudo para fazer. Aí, se alguém trouxe... Alguém trouxe alguma coisa de tintura? Álcool, você trouxe? Nossa, vamos pessoal, fazer?
Então, o que eu diria? Vocês querem aprender a tintura agora? Tem mais algum... Assim, a aula é para vocês. Por isso que eu queria primeiro visitar, Toquinho. Todo mundo tivesse... não sei se todo mundo aqui já conhece o espaço. Acho que boa parte conhece. Conhece? Mas a gente vai passar. Eu queria mostrar para vocês como o que tem, né? Que ele é um herói para mim, porque o que ele fez aqui, eu acompanhei, foi uma coisa extraordinária. Vamos pegar a tintura só para ganhar mais um tempo. Tá bom. A gente vai de uma vez. Tá bom. Tá com ela aí então? Pode trazer para... Te ajuda Então, lá. eu preciso do vidro esterilizado, a erva que você quer fazer. Você gostaria de fazer com qual erva? Não sei, eu cheguei atrasado, não vi quais ervas. Faz com a baleira Então, mesmo. aqui tem baleira. Você aceitaria fazer com a baleira para agilizar o processo? Então, beleza. Vamos lá, eu te ajudo lá. E pode tirar uma dúvida, pessoal, enquanto isso. Você pode falar sobre a erisipela? Então, também, né, é uma doença de pele. Eu não sou médica, tá? Eu não vou falar para você todos os sintomas e o que causa isso, né? Eu acho que você já tem diagnóstico, o médico já deve até te orientar. No caso é a nossa mãe, né? Ah. Teve esse problema. E aí diz que o médico Então. não sabe de onde veio. Então, quando não sabe, a gente fala que é idiopático, né? Não tem de onde veio. Mas eu não tenho como, né? Nem é minha intenção fazer nada disso. Eu sei que todo o processo, toda sintomatologia de pele tem a ver com a microbiota. Quando a pessoa troca algumas coisas... Gente, se a gente não tiver consciência que a nossa alimentação não pode ser à base de glúten, laticínios, açúcar, óleo refinado... Tudo que surgiu agora, há pouco, porque Jesus, a alimentação na época de Cristo que a gente usa, não estou falando de religião, mas a gente usa como parâmetro, é que eles comiam só pão. Não é o mesmo pão de hoje. Hoje tem 300 vezes mais glúten. A farinha mudou, né? Mudou. Depois da Segunda Guerra, exato, eles tiveram que fazer uma planta que produzisse 5 mil vezes mais do que naquela época, senão não ia alimentar aquela população pós-guerra. E é isso, produz bastante, é barato, todo mundo tem acesso e adoece. Eu antigamente eu comia tudo. Pão de trigo, tomava leite, tudo normal. De uns 5, 6 anos pra cá começou a me dar dor de estômago. E os médicos mandavam tomar omeprazol, pantoprazol, tudo que é zol. Tudo que é zol. Fiquei pior ainda. Agora então, tive que me adaptar. Eu não sou nutricionista, mas quando eu oriento, eu falo para sempre procurar um nutricionista funcional. Né? Porque eu tive 3 filhos que tinha pediatra, tinha nutricionista que dizia que salsicha era proteína. Entendeu? E a gente sabe que é altamente cancerígeno. Então, até nisso, até no profissional que você vai procurar, é um investimento que você tem que fazer, porque o único patrimônio que você tem real é a sua saúde. O resto tudo vai embora, gente, mas a saúde da gente a gente vai ter que levar até o último dia. Então é o melhor investimento que a gente faz é cuidar da nossa saúde, mas de forma honrosa, digna, porque a gente merece, né? O ser que nos criou, ele não estava brincando, ele fez tudo perfeito. Se a gente não atrapalhar, já faz muito. Valorizar o Criador. Não é? Oi, como é seu nome? Henrique. Oi, Henrique. Ah, você que mandou de manhã, né, a mensagem. Henrique, nós vamos fazer a coisa aqui do jeito roots, né? Tapajara, tá? Porque não é nada disso, gente. A gente põe, prende cabelo, calça luvas, faz as coisas do jeito digno, né? Mas, vem cá, você que vai fazer. Você tem uma faquinha, Toquinho? Uma tesoura seria melhor. Olha a erva. Essa erva foi colhida hoje de manhã. Então, aqueles fatores antinutricionais que ela tinha já deram uma volatizada. Né? Por isso que quando a gente vai extrair óleo essencial, a gente não pega a planta direto, dá um susto e já põe ela no destilador. A gente deixa ela dar uma, sabe, acomodada, uma meia hora, 1 hora. A rosa a gente faz de uma noite para o dia. Você colhe ela de manhã depois que o orvalho secou, você vai fazer ela no outro dia. Deu tempo dela apurar, né, os óleos essenciais, entendeu? O que a gente vai fazer? A gente vai rasurar. Quanto menorzinho a gente rasurar, falar assim, também podia macerar? Podia macerar. Mas a gente rasura, a gente pica picadinho, né? E aí, o que a gente faz? 1 parte de planta, 5 partes de álcool, tá? Mais ou menos, né? Dá para fazer em balança? Dá. Aí você põe uma parte, né? Tem balança se você quiser.
Não vai dar o suficiente, Toquinho, porque está muito volumoso. Ah, entendi. Eu acho que no caso aqui a gente está fazendo tão pouquinho, né, que não vai... Já demais eu tiro fora ali, já tá fácil. É, né? Vamos ver aqui como... Então, como ele trouxe 3, a gente podia fazer 3 cinturas diferentes. Aí está 100% esse álcool? É. Então a gente tem que diluir ele a 70%. Porque, na verdade, para tirar o princípio ativo, o 100% não consegue tirar. Para ter permeabilidade de entrar na molécula da planta, tem que ser 70%. Assim como o álcool, que é antisséptico para bactéria, essas coisas, o 100% a bactéria faz uma carapuça, fica impermeável. O álcool não atinge. Aí quando faz 70%, penetra, consegue ter permeabilidade para tirar o princípio ativo. Então, aqui tem quanto? 1 litro, Henrique? Mais ou menos. O álcool de cereal também é indicado fazer? Só o álcool de cereal. Tem gente que faz com vodka, tem gente que faz com cachaça, mas a graduação da cachaça é muito baixa. Dá para fazer? Dá, mas aqui é o top, né? Nós estamos falando assim em outro nível, né? O 70, a 30 que você fala, é 30% de água. É. Vai entrar na molécula. Exato. Que leva. Não é a água que leva, é a porcentagem do álcool a 70% que leva. A graduação. Tá? É a graduação do álcool. A 45 entra, que é o caso de vodka, né? Você sabe a graduação de vodka? Não, né? Também não sei. Mais ou menos é isso, né? Então, vodka. Outra coisa muito legal de fazer tintura é o vinagre e o vinho branco seco. Para quem não pode... O Toquinho. Quer passar pro pessoal isso também? Pessoal, depois vocês têm que levar. Eu sempre falo, tem que acabar com ela. A tintura de erva balieira você usa para quê? Vem cá, já vem aqui. Assim, a planta a gente vai ter algumas épocas do ano, e outra, tem lugar que não tem. A gente para ingerir. Ou para passar, né, de uso tópico, para fazer pomada, para fazer unguento. O Edson tá aí? O Edson tá aí? Não? É porque o Edson pediu um unguento. Eu fiz um unguento para o Edson. Se ele permitisse, eu ia abrir para vocês verem. Mas se ele não... Então sou eu. É um produto? É. Isso, sou eu. Você é o Edson? Isso, Edson Sá. É o próximo. Se você permitir depois, Edson. Tranquilo. Eu vou pegar, tá no carro. Eu queria que vocês vissem o que é um unguento pessoalmente. Eu quero. Vocês poderiam trazer aquela caixinha de óleo essencial do mostruário? Eu trouxe o mostruário porque eu acho que pouca gente tem oportunidade de pegar o óleo essencial, inalar e ver a diferença de um para o outro, o que é um óleo essencial. Porque geralmente vocês compram sem ver, né? Sem experimentar. Então vamos rasurar, ó. A tesoura, né? A gente passa um pouquinho de álcool. A minha água é uma água de poço artesiano que ela tem 8,4 de pH, por isso que eu ando com a minha água própria. Eu tenho essa mania. Gente velha fica cheia de mania, viu? É assim mesmo. Aqui você falou que tem 1 litro? É, acho que quase 1 litro, né? Então, gente, se é 1 litro... 1,5 litro. Tem um pouquinho mais de 1 litro. De 1 litro, então a gente precisa, se a gente tem 1 litro, 1000 ml, né, é isso, 1000 mililitros, a gente precisa, vamos acrescentar, né, vamos pôr 30% a mais, tá? Aí vai dar o quê? 1.300, é isso? Então eu vou colocar, é isso? De 1 litro tira 300 de Não vou tirar, vou pôr. Para não ficar 1 litro, porque como ele trouxe um monte de vidro, a gente tem um monte de erva, ele vai levar tudo para casa dele, né? Olha que esperto. Quer que eu vá fazer? Eu quero. Picar bem picadinho. Vamos pôr bastante erva baleira. Vamos fazer esse de erva baleira, mas vamos pegar primeiro folha, né? 300 ml. 390, né? Ô, Toquinho, tem como medir 300 ml mais ou menos aí pra gente fazer? 390. 390? Quem fez conta? Gente, eu sou ruim de matemática, fala. É um pouco mais que 300 mesmo. É porque vai dar mais, né? Porque daí o total vai ser 1.300, 1.400. ia dar 300. Mas Isso. os 300, que são 30%, aí vai dar 309 dos 30%. Tipo, é 30% do total, não desse Tá. máximo. 390. Então vai dar 390 que a gente vai incluir de água? É isso? Na minha conta. A gente confia. Claro, né? É, preciso, super preciso, acho que não vai ficar, mas... Não, mas você vai ver que vai ficar bem verdinho, Ó, viu? Sandra, só pra você ver aqui. Essa é a água daqui. Quanto é? 6,4. É a água daqui. É ácida. A minha tem 8 pontos. Vê a minha aqui. Então é 390. Não sei, só porque eu falei, né?
Ai, a minha também não é minha, é de mineral, né? Ó, na sua, negócio. Mais 10%. É 6,5 também. É mineral. Não é a minha lá de casa. Não tinha água em casa, gente. Nós somos 3 dias sem água lá em casa. Aí isso aqui é água mineral, por isso que dá 6,5. Aqui, ó, mostruário. Entrega pro Edson, o Edson abre. Esse aqui é do Edson. Deu ventania lá, O Edson de Sandra, caiu as árvores. Então, eu não sei o que foi, você acredita? Eu acho que a gente não mora mais aqui, a caixa d'água baixou e entrou ar na tubulação. E aí, ó, nós estamos em 6 adultos, mó perrengue, pega água aqui, pega água ali. O que é pra fazer aqui? Isso é para as pessoas conhecerem. Eu não sei se quer que deixa numa mesa, cada um vai e tem uma experiência com os óleos essenciais. Ele tem o dosador? Não. Cadê o Toquinho? Não sei. Eu queria só essa caneca para medir 300 ml, pode ser? Pode. 300, 400, gente, pode ser? 400? Acho que. Bom, você que é bom aí de vista. Ó, a gente tem que tirar Cadê a fora. água do Toquinho? A água dele Foi tinha... pegar, acho. Ah, tá. A gente tem que picar isso. Picar e pôr nesse vidro, ó. Bem menor que der. Menor que der, picadinho. O Henrique também vai picar, porque ele vai fazer a parte prática. Tá vendo 400 aqui, Henrique? Mas tem várias medidas de várias coisas. Aí, de oxigênio, menino, tem que chamar a NASA aqui. Não entendi também. pH certo. O socorro. Granulado. Aqui é grama. Grama. Vamos ver onde está ml. Grama. Grama também. Tudo grama. Tudo pode? grama. Ó, unguento. Abre você, Edson. Mostra para as pessoas. É seu. É seu. Mostra para as pessoas. Ai, obrigada, viu? Ah, eu vou te ajudar aqui, peraí. Obrigada. Acho que aproximado. Gente, gramas e ml é a mesma coisa? Mas depende. Ele mostra. Não. Mas Gramas e ml, eu posso colocar 400 aqui, vai dar na mesma? Então vamos. é aproximado. Parece um copo de 400 ml. Não parece? É mais ou menos aqui, né? Mas na sua casa você faz direitinho. Ó, o 400 aqui é bem menor aqui. Então, tá. Eu tô achando que ml é aqui, ó. Com várias medidas. Porque aqui é grama, aqui é ml. Ah, mãe, depois explica pra que serve essa... Unguento, analgésico. Eu só queria água que o Toquinho veio com ela e Deixa eu levou pegar. embora. Aí, vamos procurar outra erva. Você tem intenção de fazer o que, Henrique, com essas ervas? Eu faço algumas tinturas, assim. Eu gosto de ter em casa disponível, se eu achar Para que você, precisa. para ingerir, né? Ou pra passar no corpo. Tá. Você tem interesse na erva cidreira? Pode ser. Né? Ela é digestão difícil, ela é calmante, relaxante, a erva cidreira que ele trouxe aqui. Pode ser? Pode, claro. Então a gente vai fazer assim. Toquinho e a água, Toquinho. Tá pegando ali já. Tá. A gente faz ingestão de tintura. Bom dia. Olha o pessoal, bom dia, bem-vindos, bem-vindos. A ingestão para cada Alguma um. coisa? Ou Com água, sempre com água, obrigada. Isso, vai cortando o aqui dentro. Menor que der. dilui e bebe mesmo. Gotinha, você sempre põe num vidro conta-gotas. Por exemplo, você deve ter uns 75, 80 quilos. Aí para você adulto, se você está bem, é só para problema de digestão, ou então, no caso desse aqui, para relaxar, tal, 30 gotas. Ah, só? Só bem pouquinho. diluído na água, bem pouquinho, bem pouquinho. Isso aqui está super potencializado. Olha que aroma. Delícia, né? Delícia, gente. Nossa, um cheiro muito bom, né? Se alguém quiser ajudar a rasurar aqui, gente, por favor, é muito bom pôr a mão na massa. Nossa, isso aqui tem um cheiro muito bom, ó. Erva baleeira. Corta o menor possível. E Gotinhos aí, se você quiser também. Essa daqui? vamos primeiro colocar aqui. Pode cortar com a mão, mãe? Com a mão pode? Não, né? Pode rasurar com a mão. Bem Pode pequeno? sim. Ó, meio pequeno. Tá certo, Henrique? Pode cortar aqui em cima da mesa mesmo? Aqui tá aqui. Só que vira, pode. Em cima da mesa pode, na plaquinha não. Aqui, está um pouco mais. Tira aí pra mim, Henrique, e põe no vidro. E põe no teu. Ah, vou pôr no vidrinho, né? Posso jogar aqui? Pode, aqui na samambaia. Ela vai ficar tão feliz, vai ser sua amiga aí.
Deu semente normal. Setembro, outubro do ano passado, aí, até então estava tudo calmo. Não sei se foi o clima, mas outubro do ano passado aí disparou de semente. Ah, tá. Então, eu vi a diferença da nativa, né, que eu trouxe da praia, para essa da Unicamp. Essa daí cresceu, ficou maravilhosa, tal. Em 2 anos ela começou a minguar, ficou daquele. Não gostou de lá, Não mas gostou. tá bonito. E Ainda o pessoal, bem. a gente mandou para muita gente, o pessoal também elogia bastante. É, a muda, né? Então, eu tô com as rústicas lá. Eu acabo ficando Deixa eu ver se tem mais. toquinho da microfonia, não dá? Eu escuto a minha voz tão. É que você tá aqui na frente da caixa. Deixa eu ir pra trás, então. Não que eu não goste de mim, sabe? Eu gosto, mas é muito, né? E aí, você tinha mais alguma pergunta, Doni? Eu falei só complementar. Em Itaém, no Morro do Paranambucas, tem um lugar lá que tem umas madeiras e tá cheio de erva baleeira em volta. Só que lá elas estavam feias e pequenas mesmo, né? Elas estavam, como é que ela fica no tempo, mas ela tinha um cheiro gostoso, um cheiro forte. Mais acentuado. Pequenas e bem judiadinhas mesmo, mas tinha um monte, assim, forrado. Então, eu acho que tem que ficar mesmo com a terra ótima. Eu tô brincando quando eu falo que a planta é mimada, assim, é só para descontrair, né? O ideal seria esse, que ela tivesse tudo o tempo todo. Mas quando a gente quer uma planta com muito princípio ativo para atuar em certos sítios, a gente procura uma planta mais rústica possível. A minha erva baleeira, ela está plantada em lugar assim, com sombra. Célia? E ela tá bonita, ela cresceu, tem que podar ela que ela cresce muito. Ela gosta, né, da sombra, ela vai bem, né? Está a 800 metros de altitude. Em torno de 800 metros. Mas ela tá bonita. Ela gosta, ela se sente protegida, né? Não, depois a gente vai mostrar a poda dela ali, que seria interessante pra ele entender também. Isso, em loco, sabe? Eu joguei cinza no pé. E você já colheu, já fez alguma coisa com ela? Eu faço chá, né? Chá. Tá. Só isso, não tem outro conhecimento. Aham. Mas é excelente. Alguém aqui assistiu a live da terça-feira? Todo mundo? O que vocês acharam? Vocês entenderam? Viram sentido nisso da gente olhar com outros olhos para as plantas? Excelente aula, viu? Esclarecedora, abre a mente da gente para certas coisas que a gente talvez até conhecia, mas não despertou. A gente entender, né, essa parceria que a gente tem, essa... Que a terra é tudo. Não é? Então, é nesse sentido, da gente olhar para a planta como um ser vivo, né, parceiro, nós dependentes delas, olhar com outros olhos, tentar entender um pouquinho melhor, aprender mais. A gente tem muito recurso hoje, né? E o que eu vejo é que aqui é um centro de referência, né? Aqui. Então ele tem de tudo e ele quer cada vez mais para oferecer para a gente. Nós, na nossa casa, a gente não vai conseguir replicar isso. Mas a gente tem que fazer com que a gente tem o máximo. E a gente vê que dá para fazer isso, porque uma planta não é só um princípio ativo, né? Tem lá 1000 moléculas, 500.000 moléculas que a gente nem aprendeu ainda, não tem nem ideia do que vai sair dali, né? As interações, as sinergias, o sincronismo. Então a gente, partindo de um pequeno plantio ali que a gente tem, que nem vocês são privilegiados, tem erva baleeira, estão se exibindo aqui para nós, né? Eu cuido, o meu tem folhona, o meu tá ali, né? Legal, é isso aí, a gente quer isso, cada um, né? E nesse potencial, com a erva baleeira, você bate no sal, você faz um sal de ervas, né? A baleeira você faz uma pomada, se você diluir ela em manteigas, carité, mururu, coco, qualquer manteiga, então você já faz uma pomada, um unguento, com ela você faz cataplasma, né? Você macera, coloca num lugar que está dolorido, que levou pancada, você faz o chá, você usa como tempero no feijão. Bonita aqui, ó. Olha a dele também. Essa é a que a gente trouxe primeiro do Rômeo. Do Rômeo, né? A folha segura mais ou menos esse tamanho.
Já na sombra ali da Unicamp, a folha chegou a ficar quase um palmo. É, E aí então. o pessoal também manda muita folha, quase um palmo, ela tá na sombra. Na Aí sombra, é o que ele falou. Aí a dúvida que a gente quer saber, o princípio ativo, segue o mesmo? Não, isso que é a questão, né, que interessa. Então, como ela é uma planta que não sofre, não recebe nenhum estímulo para se proteger, ela está mais solta. Então ela, né, tá ali, tá vivendo do que dizem que ela tem. Uma planta que está mirrada, que está mais maltratada, precisaria estudar aquela planta, porque com certeza ela vai ter naquele pedacinho, ela vai ter a mesma coisa que essa aqui grandona nesse pedação, modo de dizer, a grosso modo. Então são plantas da mesma espécie, mas elas têm comportamento diferente por causa do meio ambiente, né, onde ela vive, o que ela come, né, onde que ela dorme, né? Porque no caso da sombra, todo mundo que vive na sombra e água fresca é melhor do que quem vive no árido lá, ou não? A pele, como é que é a pele de uma pessoa que mora, né, na sombra, bem cuidada, e uma pessoa que vai lá roçar no calor? É diferente, né? A mesma coisa é a planta. Eu fiz uma combinação dela com a Terramicina e uma vez também com a Espinheira Santa. É 3, né? Pode ser? Pode, até 3 pode. Então, aí a outra coisa interessante quando você vai fazer essas misturas é entender. Por exemplo, você pegou a terramicina. Quais são os princípios da terramicina, que é um antibiótico, e quais são os princípios da erva baleeira, que é um anti-inflamatório e analgésico? Completa? Eles casam? É isso que eu quero? Então, beleza. Aí você pega a outra espinheira santa, que é a parte digestória. O que ela faz? Ela protege a mucosa, ela é cicatrizante. Combina? Combina. Aí você já tem o seu, né? Aí faz de conta que eu tô aqui, eu não tenho nada, gente. Eu tenho samambaia, eu tenho essa plantinha que eu não sei o que é. O que eu faço? Falo, caramba, né? Machuquei meu pé. Aí o que eu faço? Eu pego meu celular, baixo um aplicativo de reconhecimento de plantas e vou caçar aqui. Eu não sou bióloga. Eu vou caçar aqui o que tem aqui, princípio ativo, interação medicamentosa, e vou ver o que eu consigo fazer. Com certeza, aquele matinho que eu estou vendo aqui, ele é um diurético. Então, eu já tenho alguma coisa ali para me ajudar. Então, a gente tem que fazer uso de tecnologia para isso, para a gente não ficar na mão, né, e poder, com pouca coisa, ao nosso entorno, resolver nossos problemas de saúde, né? E sempre complementando. Eu não sou contra a medicina, sabe? Muito pelo contrário, né? Eu estudei bastante, eu acredito na medicina, né? Principalmente em urgências, emergências. Agora, doença crônica, sei lá, e emergência assim, machucadinho, queimadura, dá pra gente tratar, né? Eu vejo lá, eu moro numa região bem carente, e quando a gente passa na porta da UPA de segunda-feira, tá aquela fila. Acho que 90% ali não precisaria estar ali. 90%. Então é desnecessário, né? Eu acho que a gente tem que voltar a fazer as coisas de forma mais simples e direta. A maioria viu a live, alguns não viram, né? A live, eu vou dar uma corrida aqui. Se precisar, aí você vai passando, vai mostrando o que tá aí. Aqui, Toquinho, vamos lá. Se quiser ajuda. Eu quero, né? Aqui? Não, pra baixo. Esse aí que é a luzinha, aqui ó. Tá. É pulando. Isso. Então, gente, dá pra ver? Todo mundo tá vendo aqui? Aí também? Tá? Então, todo mundo aqui concorda que o caminho para a saúde plena não é só... é um caminho que a gente trilha, né? E a saúde plena, para a gente ter saúde, não significa só ausência de doença, não é verdade? Deixa eu ver se eu acerto aqui, que eu sei que você tá dando o eco aí, né? Tá. Se você quiser ir na frente. Como assim, Toquinho? Se você quiser ir lá pra frente. Ah, não, tá bom aqui. Cada planta, cada pessoa tem um papel essencial na tela da vida. E a saúde é uma coisa que a gente vai conquistar à medida daquilo que a gente faz, né? Eu coloquei essa figura aqui, quando você consegue juntar a parte nós, seres humanos, com a parte planta, você vai perceber que é incrível a nossa simbiose, né? Praticamente, a planta, para ela viver, para ela se desenvolver, ela precisa estar num solo, né, com as raízes bem fincadas, para ela conseguir chegar à plenitude dela.
Eu coloquei a gente, nós, seres humanos, como plantas. No caso aqui, as nossas raízes, né, seriam o nosso microbioma, porque daqui que vem tudo que a gente precisa. Nós somos 80% nosso meio ambiente, aquilo que a gente faz, e 20% genética. Então a gente fala que é 20% genética e 80% epigenética. Então, se a gente tiver condições de dar aquilo que nós precisamos, mesmo que a gente tenha genes doentes, né, a gente tem aquela predisposição, provavelmente a gente não vai desenvolver. A mesma coisa a planta. Se você der o solo adequado, o nutriente adequado, ela vai ter condição de viver de forma plena. Nós também, a nossa microbiota é aquilo que vai determinar como vai ser a nossa saúde. O que a gente vai desenvolver ou não. O nosso intestino seria o tronco da árvore. Então, no intestino é que é feita as trocas, o que vai para fora e o que vai assimilar, o que vai ser incorporado, né, no nosso organismo. E os galhos, né, os galhos e as folhas seriam os outros órgãos, outros sistemas e órgãos, e as folhas e frutos seriam os sintomas. Quando a gente usa muito a medicina convencional, o que a gente faz? A gente trata o fruto e a folha. A gente vai lá e... a folha está amarela, o fruto ficou enrugado. E a gente não percebe se ela está assim é por causa do solo. E o que é o solo? O solo seria os nossos hábitos de vida. O solo seria onde a gente dorme, o que a gente pensa, o que a gente come. Então, a nossa microbiota depende do solo. O solo é a nossa vida. Se você tiver um ambiente propício, alimentação propícia, não se estressar, comer direito, se exercitar, água boa, luz do sol, né? O que vai acontecer? Você vai ter uma microbiota variada e saudável. Seu intestino não vai ficar permeável, não vai deixar entrar o que não deve, e você vai ter uma troca adequada de nutrientes, então você vai se desenvolver. Os galhos e folhas, eles vão estar em harmonia, em equilíbrio, certo? Então a gente deduz que um solo saudável, planta saudável, e conosco a mesma coisa, corpo saudável. As práticas agroecológicas, elas recuperam o solo e preservam, né? Então a gente faz no solo através de adubação. Com a gente vai fazer através de hábitos de vida, então é exercício, primar por cuidado, né? Não deixar a compulsão tomar conta, o desleixo, a gula, não é todo mundo, né? Mas a gente tem que fazer uma forcinha. Aqui a planta, o ser maravilhoso, incrível, que se não fosse ele nós não estaríamos aqui, né? Esse ser. Como que a planta funciona, gente? Qualquer planta, né? Tá certo que o nosso oxigênio vem em grande parte pelas algas, mas, né, a interação que a gente tem com as plantas é impossível. O oxigênio da gente vem da onde? A planta ela precisa de luz do sol, um solo adequado, e o ar que nós expiramos, aquilo que sai da gente, ela metaboliza e transforma em oxigênio. Olha que ser! Quer dizer, primeiro ser, né, que criou tudo isso e que permitiu da gente entender isso, porque antes a gente não sabia, a gente vivia que nem bicho. À medida que você vai evoluindo, que tem tecnologia, você vai entendendo a grandeza e a interação que tem entre tudo, você fica incrível, você fala, não acredito. Que ser é esse? E que, uma plantinha dessa, você fala, meu Deus, eu dependo dela. Ela me dá oxigênio. Aqui vocês veem na camada de baixo, nessa camada aqui de baixo, o que o solo precisa? O solo nada mais é do que as rochas do planeta que se decompuseram ao longo das eras e se transformou em minerais. Aquela tabela periódica dos elementos, 116 elementos, é tudo que nós somos, que a planta é, que o planeta inteiro é. Esse ser incrível faz tudo isso com isso. E nós não temos consciência na hora de plantar que qualquer ser vivo precisa do mínimo. No caso da planta, 15 elementos, que são os macronutrientes,
aqueles que não são essenciais e os micronutrientes. Se você consegue dar tudo isso para uma planta, ela consegue se desenvolver de forma adequada, de forma saudável e te traz aquilo que você precisa. Vamos lá. Quando a planta faz o oxigênio para nós, ela o primeiro metabolismo dela é o primário. Então ela consegue se manter, né, ela consegue viver, mas a partir daí ela vai se desenvolver e vai ter o metabolismo secundário, que é onde ela vai produzir os outros elementos, né, que vão interagir com o ambiente. Então ela vai depender de altitude, sazonalidade, o índice pluviométrico, ela vai depender dos ataques de praga, tudo isso vai determinar o que ela vai desenvolver para se proteger ou para atrair os polinizadores. E nós vamos fazer uso justamente disso, daquilo que é atrativo para ela ou daquilo que ela repele. Dosando isso de forma adequada, mas entendendo que é assim que funciona. Quando a gente entende, tudo fica bem. Então, os princípios ativos das plantas, né, eles são as substâncias químicas naturais que elas produzem no metabolismo secundário com essa intenção de conviver nesse meio ambiente. Então, é para proteger, para se defender, né, para repelir, para atrair. E nisso, nós aproveitamos tudo isso como efeitos terapêuticos, alimentares, claros, e nutritivos, né, e também medicinais. Aqui é o mapa diabólico. Ai, gente, não, sério, até hoje eu tenho trauma. Não é esse, né, o ciclo de Krebs, tal, não é esse, mas quando eu vi essa figura eu lembrei do mapa metabólico. Eu falei, não. Mas é muito interessante saber como funciona, né, os fatores que a planta produz para conviver no meio ambiente, para sobreviver, e o que ela emite, né, taninos, oxalatos e glicosídeos cianogênicos, né, todas essas coisas têm uma função na hora que ela produz e depois para a gente. Quando a gente aprende, né, hoje a ciência consegue isolar, tirar os princípios, então aí com isso a gente faz bom uso. Porque se permitisse ficar na planta do jeito que é, provavelmente a gente se envenenaria a cada pouco, né? Porque realmente elas têm quantidade suficiente para isso. Mas eu não vou entrar, tá? Eu deixei como lição de casa. Aqui uns exemplos, né, de alguns princípios ativos de cada planta e como elas interagem, né? Aqui eu coloquei para vocês o caso da equinácea na profilaxia de cirurgia, como ela atua, né, como anti-inflamatório e depois, né, no pós-cirúrgico. Então, os principais, que a gente mais ou menos, que a gente chama de antinutricionais, porque aquela defesa. E para nós, quando a gente esquece, eu vou voltar lá, aqui no oxalato, por exemplo, que tem, por exemplo, no tomate, tem muito oxalato. Então, se você comer todo dia tomate, com certeza você vai ter cálculo renal se você tem predisposição para isso. No caso dos nitritos e nitratos, altamente cancerígeno, altamente, né, carcinogênico e mutagênico. Você, sabendo que tem esse antinutriente, você vai fazer uso? Não, você vai evitar os embutidos, aonde eles colocam, onde tem isso naturalmente, você vai evitar. Né? Se você tem essa consciência, né? Consciência é tudo. Por isso que a gente pega os principais, né? Os principais fatores antinutrientes para nós e protetivos das plantas e entende que eles têm funções. Quando ele é em pequenas doses, um tanino, por exemplo, ele funciona como antioxidante, antimicrobiano, ele é contra parasitas, e em doses elevadas de uma planta concentrada, ele simplesmente reduz a absorção de proteínas e minerais. Aí você fica depauperado porque você está excedendo daquele alimento que tem excesso de tanino. Fitatos, oxalatos, os nitratos e nitritos. Então eu deixei para vocês a tabelinha lá para a lição de casa, gente. Não dá para... É tão amplo o assunto, né, que uma planta leva 10 anos num laboratório para isolar um princípio ativo. Aí testa, primeiro in vitro, né, depois vai no animal, para ir para o humano, quer dizer, a coisa é gigantesca. E ele conseguiu isolar um princípio ativo.
Então nós que estamos, pelo menos na história, estamos há mais de 7.000 anos fazendo uso de plantas, a gente pula essa etapa. Você aceita? Aceita, mas você não vai ficar parado esperando eles cada 10 anos achar uma molécula de uma planta que tem 1.000. Você vai fazendo uso daquelas coisas que você já conhece, desde que você tenha essa ideia de que as coisas funcionam assim. Certas plantas interagem com outras de boa forma ou não. Então, é nossa responsabilidade no uso e na indicação entender isso, estudar isso. O legal é que antigamente as pessoas, os avós, os bisavós usavam isso aí como moderação, com uma sabedoria. Sim. Tem todas essas informações, né? Aquelas mais profundas não, mas eles tinham a prática. Aquilo vinha de geração, eles tinham comprovação. Meu filho usou, né? Meu avô usou, meu pai usou, minha mãe usou, e eu uso. E elas faziam assim, inconscientemente. Você chegava na casa da avó, a avó já tinha aquilo lá. Se ela visse nariz escorrendo, já fazia um lambedor. Então já tinha toda uma... Tinha tudo sob controle. Aí lá na década... em 1900, com a Revolução Industrial, o que aconteceu? E o senhor lá, o Rockefeller, né, que ele ficou com a alopécia, o que aconteceu? Ele investiu, porque ele não queria morrer, né? Ele investiu em transformar a medicina. Ele quis categorizar, catalogar, fechou as faculdades, montou um esquema, todo mundo teve que entrar naquele esquema... como ele era filantropo, né? Ele era o primeiro bilionário que a gente tem uso da humanidade. Ele falou, não, vamos padronizar, isso aqui está uma bagunça, não estão descobrindo a minha alopecia, isso aqui está uma bagunça, todo mundo vai ter que seguir no meu caderno. Aí pagou, né, um estudo grande, e foi feito esse estudo em todas as universidades. Ele fez uma proposta, daqui para frente, vocês querem que eu invista meu dinheiro na saúde, vocês vão ter que seguir um protocolo, vão ter que seguir uma rotina. E aquelas que toparam, então naquela época se fechou, acho que 80% das escolas. Tinha escola de tudo que era jeito, né? E aí ficou aquele padronizado, tudo bem, ficou aquilo lá. Conclusão. A gente começou a pagar os efeitos disso, né? Que hoje a indústria farmacêutica é isso que a gente está vendo, e a gente perdeu a essência. Hoje todo mundo, qualquer coisa, corre na farmácia, se automedica e vê os efeitos colaterais também, de custo. Então, a gente precisa entender que houve um período, né? Esses 125, 130 anos desse tipo de comportamento. Eu não sou contra a ciência, tudo bem, mas a gente tem que ter o senso crítico, né? Tem que se posicionar e falar, não, isso eu faço, aquilo eu não faço. Tem que ter a liberdade de escolha. E outra, você vai continuar fazendo uso de fármaco, mas de forma coerente, sabe? Quando você não tem mais recurso, ou fazendo a interação medicamentosa, sabe? Dando suporte, trocando a parte alimentar. Eu acho que dá para conviver junto, desde que você não fique obstinado, né? Você chega no médico, ele não olha para sua cara, ele fica escrevendo e é sempre assim. Receita pronta. Vai tomar um anti-inflamatório, um analgésico e volta daqui uma semana. Se não melhorar, volta. Se melhorar, até logo. Né? E tudo é virose, né? Tudo é virose. Se não morrer antes, ele vai. Exatamente. Mas aí o que acontece? Tem os alimentos, diga. Não, é só... esses dias eu estava vendo, questão de 2 meses atrás, você vai no médico, o médico receita remédio. Né? Ó, não vamos falar muito mal de médico, que meu filho está ali, ele está só de olho, ó. Tá de cara feia. Eu vou pegar isso que fazer. Vamos falar só um pouco, depois quando ele for embora a gente... Não, mas você vai receita. Está fazendo o papel dele. Tá fazendo o papel dele, eu gosto. Aí eu vi que em casa tem remédio na cozinha, no banheiro, no quarto, qualquer lugar tem remédio. Tem. A gente tem que juntar isso. Tem que fazer Juntamos tudo, metade já está vencido. Graças a Deus. Eu comprei uma farmacinha e falei, vamos colocar na farmacinha e tal. E eu fui separando
Remédio por remédio pelo seu princípio lá, como que é o PCT. Para que ele servia, né? A indicação. Eu não achei um repetido e tinha mais de 50. Eu falei, você vê, você vai na farmácia, você compra um remédio, Você confia, deixa eu ver na minha farmácia se tem. Não tem, porque é tudo um diferente do outro. Sim. Então isso eu acho que também não faz. A história do Neston, né? Tem 10 mil maneiras de fazer, cada um inventa a sua. Eles têm, né? Um para cada coisa, e é o que eu estou falando. De repente, aqui você encontra tudo que você precisa para aquilo. Não precisa ter um horto na sua casa para se tratar. Não precisa ter uma farmácia. É isso mesmo. E eu ia falar para vocês dos alimentos, a nossa responsabilidade, né? Como para formar o nosso solo. Também a parte alimentícia, né? E olha como é que funciona o nosso organismo maravilhoso. Os alimentos inflamatórios, o combustível da desregulação, né? Que são os alimentos, o que, gente? Ultraprocessados. Né? E tá tão fácil, você liga lá para o iFood, você chega no mercado, é só código de barra. E aí o açúcar, fritura, embutidos, glúten, laticínio, os óleos prensados, né, aqueles, como que fala? Refinados, na verdade. Os isolados, eles são os refinados, eles favorecem o quê? A inflamação do intestino. E vamos voltar de novo, a gente sempre volta para o solo, né? E aí afeta toda a nossa microbiota, que vai atingir o eixo HPA, né, que é hipotálamo, pituitária, adrenal. Ele é o que? O termômetro, né, do estresse, esse eixo. Quando ele percebe qualquer coisa, esse eixo, ele em ritmo de feedback, ele dá as informações. E aí desencadeia as autoimunes, obesidade, depressão. O termômetro do estresse, que é o hipotálamo pituitário adrenal. O que acontece? Quando você está no estresse, quando ele percebe, pode ser real ou pode ser mental, uma sensação emocional. Ele libera, quando a hipófise libera para a pituitária, que por sua vez libera para as adrenais, né, em cima do rim, cortisol. Cortisol faz o quê? É o hormônio, né, da luta ou fuga. Então a gente precisa de cortisol, claro, senão não levanta da cama de manhã. Quando você tem esse eixo extremamente ativado, fica crônico. E aí você desenvolve o estresse crônico, fica com essa inflamação silenciosa que vai afetar todos os sistemas, né? Coração, cérebro, intestino, sistema imune principalmente. Fora isso, tem esse que é do estresse, né? O eixo do estresse, tem o eixo que vai direto do segundo cérebro, né? Que é o intestino, que eu até acho que é o primeiro. Né? Nós temos um sistema nervoso entérico dentro do intestino, então vai ativar também o sistema nervoso central, o segundo cérebro. E aí a gente não produz o que, gente? Os hormônios, né, que a gente precisa, principalmente o sistema imune, que vai estar 70% ele é fabricado no intestino. E com isso a gente não tem os hormônios que a gente deveria ter, né? Os hormônios da alegria, os hormônios da recompensa. E tudo isso em desequilíbrio forma a disbiose, que hoje acho que 60% da população tem algum índice de disbiose. A gente não funciona direito, o nosso intestino não funciona direito. Se alguém aqui for um reloginho suíço, me fale, porque eu vou tirar o chapéu. Geralmente a gente tem disfunções desse sistema, do nosso sistema intestinal, né? Então a gente pode dizer que as doenças, primeiro, ela parte do intestino para atingir um órgão físico. Com certeza, com certeza. O estômago, ele determina talvez algum excesso de gordura, excesso de açúcar, e vai afetar depois os órgãos como os rins, o fígado, o baço. Exatamente. O nosso microbioma, ele faz todo o trabalho de filtrar, né, de levar o que é bom. Quando você é colonizado por boas bactérias, elas fazem o trabalho dela. Ela atua de forma sinérgica no corpo. Quando eles estão em menor número e as bactérias ruins, que são as bactérias da putrefação, essas bactérias dos ultraprocessados, eles são bactérias do mal, então a tua microbiota não consegue funcionar direito em equilíbrio. E aí tem as disfunções, e aí é que começa a resistência insulínica, e aí você começa com obesidade, sabe? Porque as coisas não estão funcionando direito. Se a tua microbiota for... Olha, nos Estados Unidos, gente, tem transplante de fezes. Coisa boa. Tá? Para você ter uma microbiota saudável.
Os tratamentos integrativos, eles começam por aí. 90% do tratamento integrativo começa com detox de fígado e reformulação da biota intestinal. É aí que a gente começa tudo. A gente parte do zero. Você quer fazer? Vamos. Então nós vamos fazer um detox, você vai eliminar tudo que tem de ruim, que você não vai continuar estimulando, né, o ruim, e você vai comer prebióticos, probióticos, você vai ter uma alimentação mais racional, né, alimentar nutritiva e não só afetiva, né, come tudo que você tem saudade, que vê, não, você tem que ter uma nutritiva. E a gente aprende a comer, gente. Se a gente fosse por nós, a gente ia estar mamando na mãe da gente até hoje no colo dela. Era mais fácil. Tá? Foi difícil nascer, foi difícil crescer. Olha, meus filhos cuspiam na gente, que a cozinha ficava, parecia lavagem aquilo. Não queria comer as comidas de jeito nenhum, queria mamar. E se eu deixasse, eles iam ficar engatinhando até hoje. Não é mais fácil? Só você em pé. Obrigada, Toquinho. Então, e a gente tem que se esforçar, não tem jeito. As coisas são assim, né? Ou a gente sofre para crescer, ou a gente sofre porque a gente adoece. E aí a gente vai ficar mais difícil. Então, essa vida natural que eu estou falando, para regular esses dois eixos, tanto do estresse, né, do HPA, quanto do eixo intestino-cérebro, a gente consegue dar uma regulada neles. Olha aqui os efeitos, né, a alimentação natural e os efeitos positivos. Se você começa a trocar sua alimentação, gente, eu não sou contra a carne, tá? Eu não tenho nada contra, eu acho que cada indivíduo tem a consciência disso, se faz bem, se faz mal. Eu sou contra os excessos. Eu acho que a gente não pode fazer excesso de nada. Porque se você come 5% de proteína animal por dia e 95% de vegetais, eu acho que isso não vai fazer nada. O problema é você comer uma feijoada sozinho. O problema é você comer um pernil sozinho. E eu sei que tem concurso de pessoas que comem 10 hambúrgueres, tudo bem, a pessoa consegue, mas para que isso, né? Eu acho que a gente tem que aprender a se nutrir, a não fazer da mesa a gratificação imediata, sabe? Ter outro tipo de gratificação na vida, que isso aí faz toda a diferença, né? Quando eu estou fazendo anamnese num paciente, uma das coisas que eu incluo na minha anamnese é: você faz algum trabalho voluntário? Você doa a sua vida para alguém gratuitamente? Não está aqui no esquema, mas é o que eu faço. Porque, olha, quando a pessoa começa a fazer alguma coisa para o outro, sem visar recursos financeiros ou gratificação imediata, a atenção dela sai dela, né, porque ela é autocentrada, nós todos somos, a gente quer sobreviver, a gente precisa disso, precisa daquilo, é normal, né? Mas quando você sai de você e vai para o outro, que você olha que o outro tem necessidade, seja lá o que for, pode ser bicho, pode ser planta, pode ser, sei lá, o que for, muda. Você para de querer comer biscoito doce 3 horas da tarde, depois do almoço, para todas essas neuras, essas coisas que a gente tem de gratificação. Na verdade, quem quer não é você, são suas lombrigas, são vermes, porque hoje ninguém mais fala de verme, e a gente está infestado de verme de todo jeito. Inclusive, eu não sei se vocês seguem o professor... Ai, fugiu o nome dele agora, gente, eu tô velhinha. É o Bruning, isso mesmo. Ele é nosso seguidor. O professor Jaime Brunner, ele tem literatura mostrando, né, certas tendências de alguns parasitas que são causadores da maioria das doenças que a gente conhece. Segue ele, gente, é muito interessante. Ele foi boicotado pela Globo, entraram no laboratório dele, pegaram todo o material dele, ele foi banido, foi horrível o que fizeram com ele, mas ele está voltando devagarinho, ele está se colocando, né, porque a função dele é essa, é de trazer saúde. Então é muito interessante quando ninguém mais fala, né, de vermífugo, ninguém mais fala disso. Dizem que o remédio faz mais mal do que o verme. Presta atenção no que o verme faz, né? Presta atenção, estuda isso um pouquinho para vocês verem a importância que é a gente fazer a vermifugação, gente. Então vamos lá, alimentação vegetal, contato com a natureza. Lembra, a maioria de vocês aqui, não sei se lembra que em Campos de Jordão iam os tuberculosos, naquela época a tuberculose matava, né?
E eles iam fazer tratamento lá com o quê? Alguém lembra, em Campos do Jordão, qual era o tratamento principal que se fazia nos sanatórios? Helioterapia. As pessoas tomavam sol. Não dava câncer naquela época, só agora. Agora dá câncer. E faziam hidroterapia, faziam argiloterapia, faziam helioterapia, que era uma terapia, a terapia do sol é uma terapia. Desde que seja feita com consciência, no horário certo. Só que hoje os médicos dizem que os raios perpendiculares, os raios incisivos, eles são cancerígenos, né? Se você ficar 15 minutos é onde você vai conseguir produzir vitamina D. O meu filho está fazendo careta lá, eu acho, não? Ainda não? Mas e as pessoas, você vê, se fosse assim, pensa bem, se tivesse lógica, todo pescador morria de câncer de pele, gente. Todo pescador. Eu moro numa aldeia de pescadores. A gente parou de pensar, a gente começou a acreditar piamente. Era isso também que o Rockefeller dizia: eu não quero homens pensantes, eu quero seres que produzam, que trabalhem, que entrem no esquema. Entramos no esquema. E é isso, a gente parou de pensar, a gente acha que sol faz mal, a gente acha que hidroterapia não é terapia, né? que barro não faz nada. Você enterra um cavalo que foi picado por 100 abelhas dentro de um buraco de argila, o cavalo sobrevive. Então, a gente precisa voltar a pensar um pouco no como a gente está agindo com a nossa vida em relação às coisas que a gente faz uso e o que é colocado pela mídia, né? E parar de olhar um pouco mídia, né? Diga, querida. Então, eu tenho um relato de uma senhora que ela sofreu uma descarga elétrica. Ela estava no telefone e veio um raio e atingiu ela todinha. Aí ela foi pro hospital e ficou andando no hospital e toda torta já e nada. Aí um amigo do marido dela falou: leva ela no meio da floresta, abre um buraco, coloca ela lá e deixa ela até o pescoço. Aí ela falou que na hora que ela estava lá dentro, ela sentiu assim umas coisas saindo, como se fosse uma eletricidade mesmo, sendo puxada do corpo dela. Que coisa, né? Aí tirou ela de lá e ela ficou ótima, até hoje está bem. Incrível, incrível. A argila, né? Existem várias composições de argilas, né? Nós trazemos uma argila do Espírito Santo, é uma jazida que ainda pode, né, ser explorada e para uso medicinal. E como ela não tem, ela está na natureza, que nem aqui, gente, aqui é argila, aqui perto dessas árvores. Isso aqui nunca foi nada, além de ser mata. Então é uma terra que ela tem todos os minerais, ela não tem contaminação, né, por chumbo, por alumínio, por mercúrio, não tem aqui. Eu acho, né, gente? Eu acho, né? Então é uma terra que se você, uma abelha pica, um marimbondo, tal, você coloca uma camada, sempre tem que ser uma camada espessa, né? Lá, ela com certeza ajuda a absorver aquele veneno. Depende da pessoa também, o grau, né, de alergia que ela tem, de sensibilidade. Claro que tudo isso é relativo, mas era assim que se fazia, desse jeito, com as coisas da natureza, né? Por que não tentar? Olha, semana passada a minha filha caçula e o meu genro vieram lá para casa e a gente faz parte de um grupo de terapeutas do bairro, né, do bairro da cidade, e a proposta era fazer banho de floresta. E no Japão, o banho de floresta é uma terapia reconhecida, é uma terapia que é usada porque os japoneses, eles têm um padrão de vida bastante diferente da gente, né, em termos de atividade. Eu vou sentar, gente. E eles têm uma vida muito urbana, né? E aí foi feita essa pesquisa que quando as pessoas, a família inteira, reunia a família, vai fazer o banho de floresta, afere a pressão antes. Eu estou falando de uma terapia, né? Uma coisa que tem uma sistemática, tem um protocolo. Afere a pressão, a pessoa vai para a floresta, tem uma trilha, né? Para a pessoa
participar, ela fica o tempo que ela quer, ela anda, observa, tem um certo roteiro, observe isso, observe aquilo, sinta o que você está fazendo, tente não se preocupar com coisas além daquilo, observe quantos pássaros, o que você ouviu, uma série de itens para você se conectar, de preferência sem calçado, né? E aí, quando a pessoa volta, a pressão dela tá, sabe, os batimentos estão reduzidos, aquilo faz bem. Por quê, gente? Energia, né? Não, nós somos simbióticos com as plantas. A gente tem tudo que elas têm, a gente precisa de tudo que elas produzem, né? E elas precisam da gente. Quer dizer, quando a gente está em contato com a natureza, as coisas funcionam. E é isso. Aí a minha filha e meu genro, eles não são terapeutas, mas falei, vamos, gente, fazer o tal do banho da floresta, tal. É lúdico, a pessoa acha até engraçado, divertido, mas é terapêutico. Isso você se desconecta da tua rotina, daquela vida que você leva tão quadradinha, né? Todo dia faz igual e tem horário para tudo. Aí você vai andar na floresta. A minha filha falava assim, nossa, mãe, eu vi a cachoeira e aquela água brotando, né? E aquela coisa da conexão, da limpeza, de sentir a vida. Ali é bonito, né? Gostoso. Conversar com a natureza. Você ter um tempo de observar, sabe? Se interagir, né? É muito interessante, muito. Então são essas ferramentas naturais mais o chás. Ai, o negócio desligou, Toquinho. Ah, voltou. Deixa eu só voltar aqui, se eu falei alguma coisa. A qualidade do sono. Gente, nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Se a qualidade do nosso sono não for boa, a gente não consegue repor tudo aquilo que o nosso organismo preparou para fazer à noite. Né? À noite tem uma série de funções, nós estamos dormindo, descansando, mas o nosso organismo ele está se recompondo de tudo que ele passou durante o dia. Se esse ritmo não for respeitado, bagunça tudo. Então a qualidade do sono vai determinar se você vai ter cortisol, né, na medida certa, porque assim, cortisol de dia é ótimo, cortisol à noite é péssimo, né? Não tem como. Então você tem à noite, você tem que ter melatonina, de dia você tem que ter cortisol, as coisas têm que funcionar no ritmo certo. Sandra, agora eu te perguntar, o que tu teria para indicação para poder dormir? Ai, meu Deus, Toquinho, você toma café? Como é que é a tua rotina? Café. Pronto. 2 horas antes de dormir, tem uma rotina que se chama higiene do sono. A higiene do sono é um esquema que você segue certinho. 2 horas antes de você realmente dormir, você tem um série de procedimentos que você não pode fazer. Então você tem que evitar telas, né? Você já começa aí. Ou então você reduz, em vez da luz, você troca, não tem aquele protetor de tela, vocês têm tudo isso hoje, né? Uma tela especial para a noite, que não faz a luz azul, que faz a luz amarela, ou ao contrário, mas tem a tela para induzir ao sono. As luzes da sua casa não pode ser luz branca, tem que ser a luz amarela. A partir do entardecer, tudo tem que descer, tudo tem que abaixar o ritmo. Então, nada de estimulante, não vai fazer ginástica à noite, não dá, gente. Libera endorfina, a ginástica é como se fosse uma droga, aquilo deixa você preparado para a atividade, não para descansar. Banho quente. Banho quente, tudo que esquenta o corpo à noite libera estatina. Se libera estatina, vai liberar glutamato, que é o quê? O hormônio da memória, que deixa você pronto para aprender, para empreender, para aprender. Então você não quer isso à noite. A estatina ela relaxa o músculo, mas a mente, o glutamato ativa. Então não funciona. Não dá para você tomar um banho quente e dormir. O teu músculo está ali, mas o teu cérebro está ali. Então, ao contrário, 2 horas antes, nada de banho quente, escaldapé, tudo que eu indico 2 horas antes de dormir, ou escaldapé, termina ele com frio, não termina com quente. Né? E aí, diante da higiene do sono, os pensamentos, os compromissos, você escreve numa agenda. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, acabou. Você só vai olhar aquela agenda amanhã de manhã.
Porque se você deitar na cama, olhar para o teto e começar, nossa, será que eu fechei a porta? Será que o carro está com o vidro fechado? Nossa, o fulano não respondeu. Acabou seu sono. Então a higiene do sono funciona assim, tem um roteiro que a partir de 2, você vai, vou dormir às 10. Outra coisa, tem que dormir antes das 10. Para você poder produzir melatonina e dormir. Se você não dormir, vai dormir depois das 10, você perde aquela faixa de hormônio que você teria que produzir. Então 22 horas é o limite para a gente dormir. Deveria dormir antes e acordar cedo. Antes do raiar do sol seria o mais adequado para a gente acordar. Porque inclusive a luz do raiar do dia, ela atua na nossa pineal. Ela atua de uma forma que você vai ter tudo aquilo que você precisa para ter um dia bom. Nós precisamos da energia do sol. A gente não percebe, mas nós somos solares. Sem sol a gente não vive. E a gente faz ao contrário. A gente vai dormir tarde, acorda tarde, perde tudo aquilo, o ciclo que a gente precisava ajudar a natureza, a gente perde. Perde completamente. E aquele que só dorme com a televisão ligada a noite inteira? Então, tá boicotando, né, o sono. Então, mas olha, uma coisa que funciona muito à noite é a oração para quem gosta e a meditação para quem gosta. Cada um tem um jeito de chegar ao divino. Gente, sem chegar ao divino a gente não vai para lugar nenhum. Aliás, a nossa função aqui é evoluir para voltar para casa. Ou alguém vai ficar para semente aqui? Que eu saiba, não, todo mundo vai voltar. Né? Nós viemos numa condição de ganhar o sopro da vida para quê? Para evoluir, né? Esse sopro da vida é só para a gente viver aqui, depois a gente continua, né? A gente tem que voltar para o pai e falar, olha pai, eu aprendi isso, eu fiz isso. Ai, aquele cara lá não era legal, mas ó, tá tudo certo, eu acertei as pontas com ele lá. É isso que a gente veio fazer aqui, é breve, né? É um piscar de olhos. E aí, ele quer abraçar o mundo com a perna. Pensamento, né? É, acelerado. Porque ele trabalha à noite e da manhã. Na televisão, você acorda, a televisão está ligada a noite inteira. Não dorme sem televisão. Toquinho. Aí a gente Não, é para todo mundo. Você pensa que é só você? Não. Eu também, se eu sentar na televisão, eu durmo. Se desligar a televisão, eu acordo. Eu sentei e durmo, sabe? Todo mundo funciona assim, a gente é tudo igual. Mas no quarto, à noite toda... Não pode ter televisão no quarto. Aquilo é uma tentação. Ó, tudo que for tentação, a gente tira de perto da gente, porque a gente cai. Nós somos frágeis. Então, tudo que é tentação, vai e tira. Já tira a tentação. Aí você tentar, não quero. Tentação, não quero. Vai tirando de perto. Tira a televisão. Quero ver se não tiver televisão de que ele vai assistir. Porque vicia, né? Vicia. E a gente não dorme. A gente tá cochilando e ouvindo a TV. Pensa que não dorme profundamente. Não entra no sono REM. Você não consegue atingir um estado de sono que te recomponha. Então, eu acredito assim, que vai da tua vontade de, não, eu quero dormir direito, eu quero ter qualidade de vida, eu quero viver mais anos, eu quero, né, não oxidar tanto por essas coisas, eu quero ter coisas antioxidantes dentro de mim, e até em pensamento, né, porque quando a gente pensa coisa ruim, mal dos outros, sabe, tudo que a gente pensa também, a gente absorve, né? A gente é o que a gente pensa, o que a gente come e principalmente o que a gente absorve, né? Porque você pode até comer uma coisa e eliminar, mas o que você absorve é o que se torna você. Então, né, Toquinho? E também fazer o escaldapé. Depois eu vou pegar o Toquinho de jeito. Pode deixar. Vamos ver se a gente consegue. Ó, aqui eu coloquei as plantas. Gente, eu não vou falar todo de novo a aula, porque vocês não merecem. Eu sei que foi pesada, eu sei que vocês ficaram até com raiva de mim, falar assim, nossa, né? Mas era importante para vocês pelo menos ter essa consciência de que a gente é responsável, de que as coisas interagem com a gente e de que as plantas medicinais, elas estão aí com essa função de nos ajudar, de nos permitir ter uma saúde melhor. Não precisa ter um horto dentro de casa, mas a gente precisaria aprender a meia dúzia de plantas que nos fizesse tudo que a gente precisa. Eu não sei se alguém aqui trabalha com planta. Alguém tem intenção? Eu sei que tem um pessoal que está vindo de Tapetininga, que a intenção deles é trabalhar com plantas medicinais. Eles não chegaram, né, Toquinho? Acho que não. Não ouvi contato
Então, esse pessoal, eles têm uma propriedade grande, eles vieram com essa intenção por isso que eu coloquei muita coisa de como plantar, de adubo, de irrigação, sabe, biofertilizantes. Eu foquei porque é um povo grande, né? São 20 famílias que estão fazendo esse projeto e 10 deles viriam para cá para a gente fazer a gente se conhecer pessoalmente, porque a gente conhece por live, né? A gente está ajudando a orientar e tal, mas eles viriam para isso. Por isso que eu fui nesse foco de você aprender que o solo é tudo, que tem alguns nutrientes que são fundamentais, não é só NPK, pelo amor de Deus, isso aí não é o mínimo do mínimo, é como se eu desse, todo dia você comer só arroz e salada. Você vive, mas você não está nutrido, você está de barriga cheia e com fome, né? Fome de nutrição. E daí para frente, Toquinho, o que você acha? Vamos começar a realmente fazer alguma coisa prática? Vamos. Né? Porque o pessoal não chegou, gente. Aí sim, Casa de maçã. Você pega 1 quilo de maçã, ela vai dar 3 litros de vinagre. Você em um mês tem um melhor vinagre orgânico de maçã. Enche, né? Tem que encher o pote. Tem que encher e depois socar, porque aí ele vai colocar... Depois você ensina como faz vinagre de maçã. A Melissa sejam bem-vindos. Que gostoso, tá todo mundo aqui. Então daí pega e dá uma A rasura é picar bem picadinho. cultivo de ervas medicinais. O cultivo é importante que tenha um solo adequado, né? Vou perguntar, no caso, tem a diferença da quantidade da erva seca e... Tem a diferença no procedimento da água. Por exemplo, se a planta está in natura, ela tem mais água. Então você pode diluir menos. Mas no final, para não complicar a princípio, não ficar uma coisa... Obrigada, viu? Nossa, amei. Tudo bem? Prazer, viu? Bem-vindos. Então, eu até agora só corri a aula. Cadê seu esposo? Pode educar, Tá bom. Eu só corri a aula também. Vocês trouxeram? Ah, então, tá, chegou.